Boa noite a todo mundo, novamente. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, por ter me capacitado nesse planejamento, implementação e execução desse projeto, que foi realizado na Escola Municipal Professora Almerinda Bezerra Furtado. Quero agradecer à Secretaria Municipal de Educação por dar essa oportunidade da gente poder compartilhar nossas vivências, né? Nossas experiências no chão da escola e poder, assim, multiplicar as nossas trocas de saberes. Gostaria também de agradecer à Escola Almerinda e todos os seus componentes, né? Gestão, professores, porque todos contribuem quando existe um projeto na escola, né? Apesar de eu ter sido a idealizadora, isso não quer dizer que eu fiz sozinha, né? Todo mundo participou, todo mundo ajudou. Quero também justificar a ausência da professora doutora Kinara. Ela não vai estar presente devido a motivos de saúde, mas ela é minha orientadora. Nós fazemos parte lá da base de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Inovações em Tecnologias Educacionais da UFRN. Estamos lá, né, nesse mestrado, juntas, e justamente esse projeto surgiu a partir de uma situação na escola em que eu me propus a pesquisar, né, de forma mais aprofundada, de forma científica, com bases científicas, para que assim a gente pudesse tentar resolver o problema, a situação, ou até minimizar, né? A gente às vezes não resolve, mas a gente tenta minimizar a situação. Então, esse projeto foi executado na Escola Almerinda, que fica localizado lá no bairro Guarapes, na zona oeste de Natal, certo? E na sala de terceiro ano, do ensino fundamental, anos iniciais. Vou passar aqui. Todo projeto, ele surge... Eu acho que tem algum microfone ligado aqui, está interferindo. Tem alguém com o microfone ligado. Pronto. Todo processo de projeto surge com base num problema, né? A gente identifica, é algo que dói na gente enquanto professor, pesquisador, e a gente tenta resolver, né? Criando estratégias. E qual é a dor que eu sentia, né? O que é que eu percebia? Que as interações dos alunos hoje, né, atualmente, estão muito ligadas ao uso de tecnologias digitais, mídias, redes sociais, e as interações orais deles estão sendo feitas e mediadas por esse objeto. E nós, na escola, né, eu posso falar das minhas práticas, ainda se baseava muito num ensino que não enfatizava muito a prática de linguagem da oralidade. E isso sempre me incomodou muito, porque a nossa preocupação, às vezes, ficava muito restrita à leitura e escrita, né, a alfabetização, e a oralidade ficava um pouco de lado. E eu vendo isso, né, percebendo a importância da oralidade nesse processo de alfabetização dos meus alunos, eu achei que seria viável a gente usar a linguagem audiovisual para o desenvolvimento dessa oralidade. Então, percebi, né, a necessidade de sistematizar o objeto de ensino da linguagem oral, usando a linguagem audiovisual, que é algo que está posto, né? Os meninos estão usando a linguagem audiovisual com muita força fora da escola, né? A gente vê que os meninos de hoje, isso eu fiz um levantamento lá na pesquisa, que 100% dos meus alunos têm acesso, sim, a smartphone e internet, mesmo sendo alunos de uma situação, de um bairro com vulnerabilidade social, mas isso não impede o acesso deles às tecnologias digitais. Então, tendo isso em mãos, né, essas informações, eu percebi que era muito importante a gente considerar isso na nossa prática pedagógica. E por isso o projeto surgiu, a ideia surgiu e ela foi implementada na Escola Almerinda, né? E aí eu vou trazer para vocês agora um pouco, né? Deixa eu passar aqui o slide de como isso aconteceu, né? Nós tivemos como base teórica Vygotsky, né? O socio-interacionismo, abordagem histórico-cultural, e como instrumento de intervenção, a sequência didática baseada em Zabala, né? Onde a gente organizou atividades que se relacionavam, tendo em vista um produto final, que era um podcast.
Na verdade, o podcast, ele é basicamente uma transmissão em áudio, né, de vários assuntos, e hoje em dia está muito forte isso na internet, e eu optei pelo videocast, que é o podcast em vídeo, que hoje a gente tem muitos streams aí disponíveis, né, no YouTube, o videocast, onde as pessoas têm umas entrevistas, né, onde eles conversam sobre diversos assuntos. Então, eu tive essa ideia da gente implementar na sequência didática, tendo em vista o produto final, que era o videocast com os alunos da Almerinda, da minha turma. E aí nós temos umas fotos, né, das etapas. Foram 5 aulas, né, 5 dias de aula, que começou na primeira foto, levantando os conhecimentos prévios dos alunos, né? O que eles sabiam sobre o gênero entrevista, sobre linguagem audiovisual, sobre podcast. Então, lá na sala de informática da Almerinda, eu projetei para eles alguns podcasts infantis, fiz uma anotação no cartaz coletivo do que eles já sabiam. A gente conversou sobre isso, e na segunda aula a gente começou a sistematizar sobre o gênero, entrevista, sobre linguagem audiovisual, como seria um podcast, como seria o videocast, e aí a gente conceituou, né, o objeto de ensino, a gente conversou, estruturou. Na terceira aula, a gente já partiu para uma oficina de produção audiovisual, aí vocês veem na terceira foto os meninos produzindo um roteiro, né, tiveram também acesso ao roteiro, ao gênero, fizeram o roteiro em grupos de trabalho, foram 5 grupos de trabalho na turma, né? A gente formou 5 grupos, esses grupos eram de equipes de iluminação, equipe de direção de cena, equipe de cinegrafista, equipe de roteirista, enfim, de todos aqueles componentes de uma produção audiovisual. E aí você vê na quarta foto, ainda da terceira etapa, da terceira aula, a produção audiovisual, que foi baseado em vídeos curtos, nos shorts, que chama. Eles produziam vídeos tutoriais, os vídeos que eles são acostumados a ver no YouTube, né? Essa foto aí é uma menina ensinando um tutorial de maquiagem. Por que eu fiz isso antes do podcast? Porque eu precisava que eles se apropriassem, né, da questão do audiovisual, de como era feito, como era vivenciado uma produção, eles praticaram, né, antes da gente fazer realmente a gravação do videocast do Almerinda Pod. Aqui, já na quinta foto, aqui embaixo, a primeira, nós temos as meninas da equipe de maquiagem. Aí já foi no dia mesmo da gravação do nosso videocast. Tinha várias equipes, como eu falei para vocês. A equipe da maquiagem, do figurino, a equipe do cenário que arrumou, a equipe de iluminação. E aí nós fizemos essa divisão de trabalho. E aí na próxima foto você já vê a realização da gravação com a diretora pedagógica, Silvana Amaral. Ela foi a nossa entrevistada, os meninos já tinham planejado o roteiro, foi feito todo esse trabalho de planejamento, e aí foi a execução, né, onde eles gravaram, os meninos por trás das câmeras, todo mundo organizando o cenário, foi algo bem colaborativo, todos colaboraram, não ficou ninguém de fora, cada um naquilo que se sentia à vontade para fazer. E, ao final, né, nós fizemos aí na penúltima foto o coquetel de lançamento, que foi justamente a amostra desse podcast para a comunidade escolar, né, para os alunos, né, das outras turmas, para professores das outras turmas, e como a gente não podia chamar todos os pais de todos os alunos, a gente compartilhou via grupo de pais o vídeo do podcast para eles também prestigiarem o trabalho dos filhos. E aí, no coquetel de lançamento, eles mesmos fizeram a apresentação, eles mesmos tomaram a frente, né, enfatizando o protagonismo desses alunos, o empoderamento. E aí eles fizeram todo o trabalho, né, eu fiquei apenas na parte de mediação, de organização, de direcionamento, mas eles mesmos tomaram a situação, né, eles mesmos fizeram e se sentiram bem engajados na situação de arrumar, de produzir, de falar, coisa que no início era muito difícil, porque a gente via que no início da sequência tinham muita vergonha. Mas como a gente foi desenvolvendo isso em etapas, por isso a sequência didática é tão importante, né? Porque ela vai graduando o aluno a chegar até onde você quer no seu objetivo final. E aí os alunos começaram a se desenvolver na oralidade, no contexto público, né? De falar em público, e tivemos bons resultados. A última foto mostra os alunos das outras turmas sentados, assistindo, né, o podcast dos seus colegas.
O próximo slide mostra, né, os resultados, né? Estamos ainda na análise desses resultados, tá? Eu ainda estou nessa pesquisa com minha orientadora aqui, Nara. Estamos finalizando a análise de resultados, mas eu já posso dizer a vocês, né, como eu vivenciei esse processo, que os meninos fizeram autorreflexão no momento lá final, a gente conversou, eles se avaliaram, viram suas aprendizagens e mostraram que obter um maior encorajamento e desenvolvimento da fala em contexto público, o empoderamento, aprendizagem sobre linguagem oral em contexto com audiovisual, né? Eles desenvolveram essa questão da estruturação do que é uma entrevista em vídeo. O protagonismo deles foi muito forte, né, no processo de aprendizagem. Esse trabalho coletivo, porque esses meninos já traziam conhecimentos do audiovisual, porque eles são consumidores e produtores de vídeo fora da escola, né? Muitos meus alunos, eles usam o Instagram, eles são produtores de vídeos curtos, de YouTube. Tudo isso foi levantado, né, antes de aplicar o projeto. Primeiro, eu identifiquei que público era esse, né, para eu poder aplicar o projeto. E eu vi que todos já tinham contato com o audiovisual. E aí a gente apenas sistematizou, né, esse saber, orientou de forma que o objeto de ensino em linguagem oral fosse desenvolvido, né, no gênero entrevista. Nós valorizamos os conhecimentos prévios digitais desses alunos, né, a cultura digital que já está posta e a gente precisa valorizar e utilizar, e a ampliação dos conhecimentos deles, né, sobre produção audiovisual. Como eu falei, eles já sabiam algo, apenas a gente sistematizou e ampliou esse conhecimento. E aí eu finalizo dizendo que a educação para a comunicação é parte do processo de educação, para a organização individual, grupal e coletiva, de educação para a cidadania e para a transformação social. Moran fala isso, né? Justamente, a linguagem oral ela é muito importante nesse empoderamento social, nesse saber falar, né, saber o que falar, né, em contextos públicos, sociais. E esse aluno da gente, da escola pública, ele precisa saber o lugar de fala dele. Ele precisa se sentir empoderado a colocar suas ideias, expressões, porque tudo isso está na BNCC, né? Nas competências gerais 4 e 5, fala do uso das múltiplas linguagens em vários contextos e do uso da cultura digital, né? Das tecnologias para se comunicar, se expressar. E aí eu trago o Vygotsky, que diz que a fala humaniza as nossas ações, ela transforma, ressignifica, indo além do uso possível dos instrumentos, e que a criança, através da fala, tem controle sobre o ambiente, ocasionando novas relações e se reorganizando quanto ao seu comportamento. É através dessa troca, dessa interação social que a criança desenvolve suas funções superiores, né? E trazer essa aprendizagem significativa e de acordo com o contexto, enriquece a aprendizagem e que a tecnologia chega para atender às necessidades de tal realidade. Nós vivemos hoje, né, num contexto pós-pandêmico, onde a tecnologia digital ela praticamente está na grande parte da maioria da sociedade. Todos os nossos alunos hoje têm acesso, a maioria, né? Podemos dizer assim. E é isso, pessoal. Esse foi o meu relato de experiência, né? Aqui estão as referências e eu passo aqui para a mediadora. Obrigada, pessoal.